Aleluia, Jesus, glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia aí em nome de Jesus. Abra aí a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo número 13, e o versículo de número 11. 1 Crônicas, capítulo de número 13, e o versículo de número 11. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele está nos concedendo, de nós estarmos aqui juntos, adorando e glorificando o nome desse Deus. Tá? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida do pastor presidente, dos Noés da última hora, pastor Fábio Soares, e a sua digníssima esposa, a missionária Rosilude Soares. Que Deus abençoe a todos que estão à minha retaguarda, Deus já falou através dos louvores e falou através da palavra, e eu creio que Deus continuará falando porque Ele é maravilhoso. Quero louvar a Deus aqui pela a vida da missionária Josiane, que é a minha esposa amada, está aqui me acompanhando para a glória de Deus. E eu louvo a Deus pela vida dela. 1 Crônicas, capítulo número 13, versículo número 11. Também louvo a Deus pela vida do cantor Frank Souza, uma bênção de Deus. O instrumento do Senhor que Deus arrancou lá do mundo e trouxe para a sua poderosa presença. Deus é verdadeiro. Parabenizar também a pastora Francinete, por essa ajuda, e essa contribuição no Reino de Deus. Eu creio que a palavra de Deus ela não é em vão. Então, pela pastora ter aberto a porta da igreja e estar apoiando, pastor Fábio? Apoiando o trabalho. E eu olhando ali, vendo ela com toda a atenção, com todo o respeito, a todos os que estão tendo essas oportunidades de pregarem e louvarem o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida da pastora, seu ministério. Que Deus possa enlarguecer em nome de Jesus. Os irmãos encontraram 1 Crônicas, capítulo de número 13 e o versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem crê na sua vitória, diga aleluia. Irmão, porque crente ele é vitorioso. Crente ele tem que ter a certeza da sua vitória. Tem esse negócio de crente andar de cabeça baixa, murmurando. A Bíblia diz que nem o maldizente ele tem parte no reino dos céus. Então não podemos se maldizer. É no meio do fogo e é dando glória a Deus e aleluia. É passando pelo vale e é glorificando a esse Deus maravilhoso porque Ele é grande. 1 Crônicas, capítulo número 13 e o versículo de número 11. Leiamos a palavra desse Deus maravilhoso, grande e verdadeira. Eu amo a palavra de Deus porque ela é infalível, ela não falha. Eu amo ela porque ela é imutável, ela não muda. De forma nenhuma ela muda. Ela continua sendo a palavra de Deus. E eu amo a palavra de Deus por isso, porque ninguém consegue mudar a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo número 11. Diz assim a palavra do bom mestre: E Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. E você que crê na palavra, diga amém. Aleluia. Sente aí, querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu quero aqui trazer algo que Deus propôs no meu coração. Eu quero trazer para você, ouvinte da palavra de Deus, simpatizante, igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, do Deus Todo-Poderoso,
Nós vemos, querido, tamanha necessidade de Davi de ter a presença de Deus do seu lado e sobre a sua vida. Nós vemos tamanha necessidade de Davi de levar a arca do concerto, a arca da aliança, a arca de Deus para Jerusalém. Nós vemos tamanha preocupação de Davi quando ele se depara, quando ele assume, quando ele toma posse do seu reinado como segundo rei de Israel, sucessor de Saul. Quando ele toma posse, nós vemos uma tamanha necessidade dele, quando ele observa que faltava algo ali de importante na sua vida. Sabe o que eu lembro? Eu lembro da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O que está lá em João, capítulo 15, versículo 5, parte B do versículo, quando a Bíblia diz que sem mim, como o próprio Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Sem a presença de Deus, nada poderemos fazer. Sem a presença de Deus, não chegaremos a lugar algum. O congresso dos Noés da última hora, sem a presença de Deus, não vai chegar a lugar algum. Não existe ministério de louvor sem a presença de Deus. Não existe ministério da palavra sem a presença de Deus. Agora, temos alguns requisitos e ordenança de Deus para que esta presença possa estar junto conosco e para que nós podemos prosperar com a presença de Deus. A Bíblia diz que Davi, quando ele se depara com a necessidade, e ele vê um grande vazio acerca da Arca da Aliança, porque é de nosso conhecimento que a Arca da Aliança, ela representava e simbolizava o próprio Deus. Quando Deus ordenou a Moisés, dizendo a ele: Moisés, tu vai construir, fazer, edificar uma arca, e esta arca, ela será levada ou conduzida pelos os ombros dos levitas. Esse Deus é tão grande, irmão, que ele disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, ele disse: passarás o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Diga comigo, a palavra de Deus, não só quem está vivo ainda, diga comigo, a palavra de Deus, ela não passa. A palavra de Deus, ela permanece da forma que ele falou. Porque esse Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, será que Deus ia falar alguma coisa e não cumpriria? Tudo que Deus fala, ele cumpre. Então nós vemos a necessidade de Davi, que ele presenciou de ter a arca da aliança. Sabe o que me chama a atenção hoje? Que a presença de Deus, dentro do tempo, da hora, do dia, o que está ali no 1 Samuel, capítulo 4, versículo número 11, que a Bíblia diz que aquele sacerdote relaxado, Ofnim, e com seus 2 filhos, Ofnim e Finéia, eles perderam a presença de Deus, a arca da aliança foi levada pelo filisteu. A Bíblia diz que quando eles perdem a presença de Deus, algo ali acontece no meio daquela família, e aquela família, ela perde a base e a estrutura de viver. A Bíblia diz que o próprio Eli perdeu a sua vida quando teve conhecimento do que tinha acontecido, que a arca da aliança, ela foi levada. A Bíblia diz que a mulher de Finéias estava no momento de parto, também perdeu a sua vida. Nasceu uma criança e as mulheres que estavam ali lhe ajudando colocaram o nome daquela criança, ou seja, colocaram e acabou, ou seja, foi-se a glória de Deus. A presença de Deus, quando ela é perdida, acabou. Quando nós se perdemos a presença de Deus, acabou, não tem ministério, não tem casamento, não tem vida. Se perdeu a presença de Deus, acabou. Sabe o que me chama a atenção hoje? É que hoje pouca gente se preocupa de ter a presença de Deus. Sabe o que é mais preocupante que eu vejo nos dias atuais? Então, no pleno século XXI, o qual nós estamos vivendo hoje, eu tenho umas verdades para me dizer aqui, e é necessário que eu fale. No século XXI, pleno século XXI que nós estamos vivendo, em um Brasil, em um Maranhão, em um mundo globalizado que nós vivemos, e eu vejo que a presença de Deus não é mais tão importante quanto era antes. Eu vejo diferente, eu vejo a presença de Deus sendo o microfone.
Porque quando eu estou na minha oportunidade, quando eu estou com a presença, que é o microfone, aí o poder de Deus cai e a glória desce. Quando está na minha vez, Deus está pregando, Deus está louvando, aí a glória de Deus desce. Agora quando é o meu próximo, meu sucessor, meu irmão, aí não tem quem faça que eu abra a minha boca para dar um glória a Deus ou um aleluia. Segura aí. Ei, a presença de Deus, ela não é só quando eu estou com o microfone na mão não, irmão. Eu tenho que respeitar o meu irmão. Quando a presença de Deus na minha vida, é na hora que o ciclo de oração louva, eu estou na presença de Deus. É quando a pastora está pregando, eu estou na presença de Deus. É quando a cantora está louvando, eu tenho a presença de Deus. Só que hoje nós vivemos em um mundo diferente. O que, pastor? O pregador só pula quando ele está com o microfone na mão. O cantor só fala em línguas estranhas quando ele está com o microfone na mão. Agora Davi não. Davi propôs um propósito no coração, disse: eu preciso buscar a presença de Deus, a arca da aliança, a arca do concerto, a arca de Deus. Queridos, só que quando eu vejo Davi, ele toma posse, depois de 20 anos que ele toma posse do seu reinado e ele começa a reinar, Davi ele esqueceu alguns requisitos, alguns segmentos, algumas ordenanças de Deus. Davi ele propôs no seu coração que ele já poderia ser rei e poderia ser do jeito dele. Não é assim. Não é assim. Né? Davi ele colocou, e olha ele, quando ele cria a assembleia para buscar a arca do concerto lá na casa de Abinadab, a Bíblia diz que Davi ele faz uma reunião, e nesta programação Davi ele convoca os anciões, os levitas, sacerdotes, os príncipes, os reis, todos, e ali é tratado desse assunto para buscar a arca da aliança que estava na casa de Abinadab. A Bíblia diz que assim fizeram, foram todos buscar a presença do Senhor. Só que chegando na casa de Abinadab, Davi esqueceu de algo que o Senhor Jesus Cristo ele tinha determinado, e aquilo que Deus determina, o homem não pode mudar a sentença. Aquilo que Deus ordena, o homem não pode mudar. É bom ter a presença de Deus, mas eu preciso obedecer às ordenanças de Deus para que eu traga ela comigo. Eu não consigo ser cheio do Espírito Santo se eu não mudar de vida. Eu não consigo ter o Espírito de Deus na minha vida se eu não transformar minhas atitudes. Porque a presença de Deus eu não posso buscar ela de qualquer jeito, nem de qualquer forma. A presença de Deus não se busca do teu jeito, nem do meu. A presença de Deus busca é da forma e da maneira, segundo as ordenanças de Deus. É por isso que tem tanta gente frustrada, irmão. Ele sai lá da sua casa, sai da sua cidade, ele sai do seu lugar e diz: hoje eu vou arrebentar nos congressos dos Torreis. E quando chega aqui o negócio frustra. Sabe por quê? Porque ele veio buscar, ele veio arrebentar mais do jeito dele e não arrebenta. O mistério só acontece se Jesus estiver na casa. O negócio só acontece se Jesus estiver na tua vida. O mistério só acontece se Deus estiver contigo e tu obedecendo as ordenanças do Senhor. Agora Davi propôs no coração e disse: eu vou buscar. Buscou. Mas a Bíblia diz que Davi fez um grande erro. Sabe qual é o maior erro de Davi? Desobedeceu às ordenanças de Deus. E a partir do momento que nós desobedecemos às ordenanças de Deus, Deus não quer saber se você é pastor ou presidente. Deus não quer saber se tu é presidente do círculo de oração. Deus não quer saber se tu é líder do jovem. Deus não quer saber se tu é o pregador cospe fogo, se tu é o cantor que cospe brasa. Deus não quer saber não, se nós desobedecermos as ordenanças do Senhor, acabou. Deus não quer saber quem tu é, nem o que tu faz. O que Deus quer de ti é a tua obediência. Samuel, ele olha dentro do olho de Saul e diz para ele: Saul, Deus ele se agrada muito mais da obediência do que o sacrifício.
Não tem esse negócio, eu preciso entender uma coisa. Eita, eu vou buscar a presença de Deus. Posso? Pode. Eu vou receber, posso receber? Pode. Mas primeiro mude de vida, transforme de vida. Deixe de ser mentiroso, deixe de ser enrolado, deixe de ser bebedor de cachaça, deixe de ser cantador das mulheres ali, deixe de olhar vídeo pornográfico do YouTube. Para quê, pastor? Para que você possa ser cheio da presença de Deus. Então eu vou receber a minha bênção na igreja. Eu posso receber? Recebe. Agora eu lhe pergunto, como foi que tu veio? Como é que tu tá? Que maneira, como é que tá as tuas atitudes, o teu comportamento? Davi, ele propôs no coração, disse, eu vou buscar. Buscou, encontrou. Deus dá linha, Deus dá corda, Deus dá espaço. Davi chegou lá, Queriá de Gerazim, pegou lá na casa de Abinadab, a arca da concerto, colocaram em cima de um carro de boi e voltaram. E Deus não estava vendo, Deus estava vendo, só que Deus estava tudo, como disse Eclesiastes, tudo debaixo do céu, em cima da terra tem um tempo determinado de acontecer. Você pode até pensar que Deus não vê, que Deus não contempla. Você pode até dizer assim, pastor, mas faz muito tempo que eu estou vivendo uma vida de engano. Faz tempo que eu vivo vivendo uma vida de mentira, de falsidade. Se acalma, fica na tua. A tua hora vai chegar. Só espera que a tua hora chega. Eita, Jesus, que o papai do céu, ele não se engana. Não tem nada escondido diante dos olhos do Senhor. Ele sabe, ele conhece quem tu é. Ele sabe o que tu faz, ele sabe o que tu fala e aonde tu vai. A Bíblia diz que Davi, quando ele está voltando em direção a Jerusalém, a Bíblia diz que ele só, porque às vezes tem crente que ele está vivendo isso. Ele está todo errado, mas ele está pensando que está certo. Mas por quê? Porque eu sinto a presença de Deus, ainda falo no mistério, pode falar, isso aí não vai te levar para o céu não. Tu pode cuspir fogo, pode falar o que isso aí não vai mudar. Davi, dançando, com símbolo, harpas, glorificando a Deus e desobedecendo ao Senhor. E no intenção e no propósito do seu coração, que ele estava agradando a Deus. A Bíblia diz que quando eles chegaram à eira de Quidom, a Bíblia diz que aquele carro de boi, que ia levando a arca da aliança, que representava a presença de Deus. A Bíblia diz que quando eles estão ali na eira de Quidom, os bois tropeçaram e Uzá tentou segurar a arca da aliança. A Bíblia diz que ele foi fumegado instantaneamente. A Bíblia diz que ele perdeu a sua vida. Agora eu pergunto para você, será se você tem se analisado, olhado para ti, será se não tem alguém sofrendo por causa das tuas atitudes? Será se não tem alguém sendo prejudicado por causa da minha e das tuas atitudes? No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, Paulo disse assim, examine-se o homem a si mesmo. Será se não tem alguém morrendo por causa das tuas atitudes? Será se não tem alguém padecendo por causa das tuas atitudes? Será se não tem alguém perdendo alguma coisa por causa do teu comportamento? Uzá perdeu a vida por causa da atitude de Davi. Porque a ordenança de Deus era, a minha presença, a arca da aliança, ela tem que ser levada nos ombros dos levitas. Não é por carro de boi. E às vezes nós queremos buscar a presença de Deus de qualquer forma. Eu vou buscar, irmão, busca não. Deus é santo, 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 santo. Ele diz na palavra dele que ele é Deus santo. E todos aqueles que for santo se santifiquem mais. O cabo é mentiroso, desmantelado, é corrupto, ladrão, falso profeta. E dizendo eu vou buscar a presença de Deus. Busca não, meu filho. Muda de vida. Viva aquilo que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Que Paulo disse, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo não é mais mentiroso. Quem está em Cristo tem comportamento diferente, atitude diferente. A Bíblia diz que Davi, quando viu esse acontecimento acontecer, Davi ele desistiu de levar quem à presença de Deus. Davi não conseguiu mais levar. A Bíblia diz que Davi ele ficou o quê? Assustado.
Ou seja, Davi, ele temeu ao Senhor quando viu aquele acontecimento acontecer. A Bíblia diz que Davi, ele desistiu de levar a arca da aliança, a arca do concerto, até a cidade de Davi. Por quê, pastor? Porque foi uma caminhada frustrada. E por que ele se frustrou na caminhada? Porque desobedeceu às ordenanças de Deus. Porque às vezes nós olhamos para nós, agora o negócio vai, agora vai decolar. Decola não, só decola quando nós se convertermos, colocarmos a nossa vida na posição que Deus quer, da forma dele, da maneira dele e do jeito dele. Davi desistiu de levar a presença de Deus. Davi desistiu de levar a presença de Deus. Davi saiu dali desviado. Por quê, pastor? Porque foi frustrado, uma caminhada frustrada, uma busca frustrada. Porque busca com desobediência não prospera. Busca com rebeldia não prospera. Eu querer buscar Deus e fazer do meu jeito, engano seu. Eu preciso buscar Deus e fazer do jeito que Deus quer, do jeito dele. Eu preciso entender isso e dizer para ele: Senhor, é do teu jeito, é da tua maneira, é da tua forma, e é do jeito que o Senhor me ordenou. Então ouça a voz do Senhor, escute o que Deus tem falado, escreva e guarde no teu coração. Como disse Davi, o próprio Davi disse: Senhor, eu guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Davi, ele viu um momento de decepção na sua vida e propôs e disse: eu não posso mais levar a arca da aliança, a presença de Deus comigo. Olha como Deus faz. Olha como Deus é Deus. A Bíblia diz que eles desistiram. Pegaram a arca da aliança, a arca do concerto, colocaram na casa de Obed-edom. A Bíblia diz que dentro de 90 dias a família, tudo que Obed-edom tinha foi abençoado. A notícia do que Deus tinha feito na casa de Obed-edom, o geteu, chegou até o palácio. Olha como Deus faz. É assim que Deus vai fazer. Quando eu não quero compromisso com Deus, Deus pega aqueles que quer, abençoa a vida dele. E ainda quando eu olhar no YouTube, eu vou ver e vai dizer: mas era ele, era para tu estar aqui. Sabe por que tu não está? Porque tu não obedeceu, tu não quis fazer a vontade dele, tu não quis respeitar ele e seguir as ordenanças e os mandamentos de Deus. Deus é Deus de poder. Olha o que Deus faz. Deus faz com que a notícia chegue lá em Jerusalém aos ouvidos de Davi. E Davi soube. Chegaram lá e disseram: Davi, olha, a arca da aliança, a arca do concerto tem abençoado a vida de Obed-edom de forma extraordinária. Sabe por que isso aconteceu, irmão? Deus faz isso para mostrar para Davi que a presença de Deus é diferente. A Bíblia diz que Davi, ele colocou o propósito no coração de retornar a buscar a presença de Deus. Agora eu preciso entender isso, que eu sozinho eu não vou chegar a lugar nenhum. Se Deus não estiver comigo, eu não vou conseguir. Não vai ter prosperidade, não tem porta aberta, não tem sonho realizado, não tem crescimento sem a presença de Deus. E para que eu não seja e que eu não tenha a minha caminhada frustrada, eu preciso obedecer, queridos. Eu preciso guardar esse propósito no meu coração. De quê? Porque quem manda é Deus e quem faz é Deus. Aí eu todo desmantelado, todo empenado, todo sujo, cheio de mácula, cheio de pecado, e estou esperando receber alguma coisa de Deus. O que tu quer receber de Deus? Mudamos nós a nossa vida, mudamos nós as nossas atitudes. Para quê, pastor? Para que a presença de Deus possa reinar no nosso meio. Ou nós fazemos do jeito que Deus quer, segundo as ordenanças de Deus, ou o Senhor não fica, ou Deus não faz. Hoje não, hoje estão querendo mudar tudo, estão querendo colocar controvérsias na palavra. Hoje estão dizendo que não tem mais nada a ver, que não pode mais. Aí nós estamos vivendo aí um processo de decadência,
Não tem mais cura dentro da igreja, não tem mais avivamento dentro das igrejas, não tem mais batismo com o Espírito Santo dentro da igreja. O cego hoje não vê mais, como já foi pregado aqui hoje, não vê. O cego hoje não vê mais, o aleijado hoje não anda mais. Hoje Deus não cura mais, mas por quê, pastor? Por causa da negligência, por causa do eu, por causa do orgulho, por causa da soberba. Estão tirando a glória de Deus e a glória do homem. Ele não tem privilégio e nem honra de prosperar dentro da casa de Deus. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender que quem anda e quem dá a direção é Deus. Sem o Espírito Santo não há crescimento e prosperidade. Tem de ser tirado a vontade do homem, que o homem é que tem reinado. É o querer do homem que tem prevalecido. Só vai para o púlpito se for meu amigo, só tem ministério se me bajular. Está repreendido em nome de Jesus. Os preceitos do homem precisam ser tirados. E nós precisamos deixar Deus levantar quem Ele quer levantar de verdade. Precisamos deixar Deus levantar quem Ele quer de verdade. Eu passei quase 30 anos para ser consagrado a pastor, servindo, carregando mala de pastor, servindo copo de água para pastor, sendo ajudador de pastor. E hoje não, irmão. O caba hoje no sábado ele não é nada. Quando é na segunda-feira ele já é pastor presidente. Quando é no outro final de semana ele já é o pastor, o cospe fogo, é ele que manda. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, deixa a vontade de Deus prevalecer. Deixa Deus levantar quem Ele quer. Deixa a presença de Deus reinar no meio do povo de Deus, em nome de Jesus. Eu preciso entender isso. Davi, ele se frustrou porque ele quis fazer do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, segundo o que ele propôs no coração. E quando eu ando segundo o meu querer, eu sou decepcionado. Os meus planos e projetos são frustrados. Aí entra janeiro, julho e dezembro, e aquilo que eu propus no coração não aconteceu. Mas por quê, pastor? Porque eu segui o meu próprio querer, a minha própria vontade. E eu preciso entender que eu preciso andar direcionado pelo Espírito Santo. Ande direcionado pelo Espírito de Deus. Não queira fazer nada sem ser direcionado pela presença de Deus. Sem a presença de Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum. É necessário que a presença do Senhor ela seja prioritária na nossa vida. A glória dentro das igrejas tem que ser dada é para o Senhor. A honra é para Ele, a glória é para Ele, a majestade é dele. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que todo poder dos céus e da terra foi entregue, foi nas mãos dele. O povo de Deus, ele tem poder. Há uma promessa de Deus para mim e para você. Lucas capítulo 10, versículo 19, ele diz: eis que vos dou poder e autoridade. A igreja tem. A igreja tem. Marcos capítulo 16, versículo número 17, ele disse: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Você tem autoridade de Deus, mas sabe o que é isso? A presença de Deus. A presença de Deus. Saul, quando perdeu a presença de Deus, acabou o reinado de Saul. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor atribulava a vida de Saul. A presença de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida. No livro do Marcos, capítulo 16, versículo 18, parte B do versículo, ele diz: e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esses são os homens e mulheres de Deus que verdadeiramente ainda zelam pela presença do Senhor nas suas vidas. Tá? Se preocupe de ter a presença de Deus na tua vida. Joel 2,28, ele disse: depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Há promessa para os velhos, para os jovens, há promessa para os sacerdotes, há promessa para o povo de Deus. O que precisa ser feito é priorizar e respeitar a presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, tá? Que Deus possa aí derramar graça
e poder de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus.